Bora falar sobre as quartas de final da Copa do Brasil, que aconteceu essa semana aqui no futebol brasileiro. Então nós temos 8 times disputando 4 vagas e eu gostaria de falar um pouco de cada jogo, né, do que aconteceu nessas quartas de final, quem eu acho que é o favorito, quem jogou bem, quem eu esperava mais. Então bora falar. Mas antes, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, o canal tá crescendo, tá bombando, graças a vocês, muito obrigado. E bora falar sobre as quartas de final da Copa do Brasil. Então, assim, como que eu vejo as quartas de final da Copa do Brasil, até para vocês entenderem qual que é o meu raciocínio, né? Eu acho que a gente tem dois lados muito distintos, tá? Eu acho que a gente tem um lado da chave em que já está definido os dois semifinalistas e a gente tem um outro lado da chave que está totalmente aberto, tá? Então, falando do lado esquerdo, então a gente teve Atlético Mineiro e Cruzeiro, tivemos Atlético Paranaense e Corinthians. Do outro lado, a gente teve Botafogo e Vasco, ou melhor, Vasco e Botafogo, e ontem Bahia e Fluminense, né? Dito isso, quando a gente pega o lado do Cruzeiro e do Corinthians, com todo respeito, não acho, não acho que há hipótese alguma dos dois não se classificarem, ok? Eu acho que a diferença, eu acho que a vantagem do Corinthians ainda é maior que a do Cruzeiro, mesmo o Corinthians vencendo por um gol a menos. Por que, que eu acho que é maior, a maior a vantagem do Corinthians por ter feito 1-0? Primeiro, que você não tem a rivalidade de clássico. Começa por aí. Querendo ou não, Atlético e Cruzeiro, clássico. Segundo, a gente está falando de um time de segunda divisão, né? Então, e o Corinthians vai decidir em casa. Então, eu acho que o Corinthians, cara, praticamente não, já tá com a vaga assegurada. Para mim, não tem a menor chance do Atlético Paranaense ganhar do Corinthians na Neoquímica Arena. Não existe. E aí eu queria fazer dois adendos. Acho sim que o Atlético foi prejudicado, mas também a gente tem que lembrar o que aconteceu no jogo contra o São Paulo, que eu acho que aí o Atlético foi favorecido. Então acho que assim, não adianta você ficar chorando agora se você na outra fase você foi ajudado, ok? E eu também queria falar um pouco sobre a questão do Guinegão. Cara, que jogador é esse menino? Que jogador é esse menino? Então, assim, o Corinthians agora, ele tem mais uma joia aí, sabe? Então, é bem interessante o que o Corinthians está fazendo, sabe? Então, assim, eu acho que o Corinthians, ele descobriu mais um menino muito bom mesmo. Mas o Corinthians já está classificado. No outro jogo entre Atlético e Cruzeiro, cara, com todo respeito, cara, o Cruzeiro é muito superior ao Atlético. Muito superior ao Atlético. Não tem, assim, sabe? E aí eu acho que o Cruzeiro é muito superior ao Atlético, muito por conta de dois fatores. Primeiro, os treinadores. O treinador do Atlético Mineiro é muito inferior ao treinador do Cruzeiro. O Leonardo Jardim, ele é muito melhor técnico do que o Cuca. E segundo, eu acho que o Atlético Mineiro, assim, fez nesses últimos tempos contratações horrorosas, no meu modo de ver. Horrorosas, mas horrorosas foram as contratações do Atlético Mineiro. O que eles gastaram no Júnior Santos, o que eles gastaram no Rony, trouxeram o Júnior Alonso, cara, de 2021 em 2025, sabe? Então, assim, hoje o Cruzeiro tem um time muito melhor que o Atlético Mineiro, mas muito melhor. Não é pouco melhor, é muito melhor, sabe? Então, assim, se você pegar principalmente ali do meio para frente, você tem o Matheus Pereira, você tem o Caio Jorge, o Atlético, cara, é praticamente o Hulk. É praticamente o Hulk, sabe? Você não tem como que chama? Você não tem um jogador tão bom quanto um Caio Jorge, quanto o Matheus Pereira, se você tirar o Hulk. O Dudu, muito abaixo, cara. Nossa senhora, muito abaixo do Dudu. O próprio Scarpa, assim, ele alterna bons e maus momentos. Então, assim, eu acho que o Cruzeiro, ele hoje é um time muito melhor e muito
superior ao Atlético Mineiro, mas muito, muito mesmo. E para mim já tá definido, já tá definido. A semifinal Cruzeiro e Corinthians. Não acho que o Atlético Mineiro vá conseguir reverter. O que eu acho que o Atlético Mineiro tem que fazer agora e usar a cabeça. Se eu fosse dirigente do Atlético Mineiro, tivesse na direção do Atlético Mineiro, o que eu, Rafael, faria? O que eu faria simplesmente seria concentrar minhas forças em ficar numa posição intermediária no Brasileirão para não correr o risco de um rebaixamento, tal, de Z4. E, cara, colocaria todas as minhas forças na Sul-Americana. Todas as minhas forças na Sul-Americana. É o que eu faria. É o que eu faria. Sabe, porque eu acho que é uma competição mais acessível que a Copa do Brasil e o Brasileirão. É só você ver os times que estão na Sul-Americana, cara, é uma competição que dá para você ganhar sim. Então, se eu fosse o Atlético, eu me concentraria na Sul-Americana com toda a força, mas com toda a força. Porque eu acho que o bonde da Copa do Brasil já passou. Não vejo de verdade o Atlético Mineiro revertendo a vantagem do Cruzeiro, ainda mais jogando segundo jogo no Mirão. Não acho, não vejo. Então eu faria. Ah, e outra coisa, demitiria o Cuca, tá? O Cuca, para mim, ele já perdeu o elenco. O Cuca, o último bom trabalho do Cuca foi em 2021 com o próprio Atlético Mineiro. Naquela temporada, o Atlético voou realmente, sabe? Foi uma baita temporada do Atlético Mineiro. Mas essa última temporada, esses últimos anos de trabalho do Cuca, desde que aconteceu aquela situação no Corinthians, do processo dele, tudo tal, não sei o quê, o Cuca vem fazendo campeonatos muito ruins. Vem fazendo trabalhos muito ruins. Então, eu acho que o Atlético Mineiro deveria demitir o Cuca, porque eu acho que dali não vai conseguir extrair mais, assim, não vai conseguir extrair absolutamente mais nada ali do trabalho do Cuca, mais nada. Então, se eu fosse o Atlético Mineiro, assim, na verdade, hoje é sexta-feira, o Atlético Mineiro na quarta-feira perdeu. Para mim, com todo respeito, o Cuca já estaria na rua. O Cuca já estaria na rua, sabe? E aqui eu não tô falando do que aconteceu na vida dele pessoal, do passado, tal. Não, eu tô falando do trabalho do Cuca. O trabalho do Cuca é ruim, é fraco. É fraco. Ele tem que ser demitido pelo trabalho muito ruim dele. Mas muito ruim, não é pouco ruim. É muito ruim. Por mais que o Atlético Mineiro, eu acho, que errou muito em contratações, e aí também tem o dedo do Cuca, porque ele tá desde o começo do ano. Então, quando o Rony foi, quando o Júnior Santos foi, quando o Dudu foi, o Cuca tava lá. O Cuca tava lá. E aí eu não sei se esses jogadores foram pedidos do Cuca também. Provavelmente sim. Ou se não foi pedido, ele deu o aval. Então, assim, hoje o Atlético ele tem uma folha salarial gigantesca com jogadores que não produzem nada. Zero. Zero. Então, assim, eu demitiria o Cuca, ok? Acho que o Cuca não faz um bom trabalho. Repito, acho que por mais que eu acho que o Atlético errou em contratações e tal, mas eu acho que o elenco do Atlético Mineiro poderia tá apresentando um futebol melhor do que vem apresentando atualmente. Acho que sim. Ah, o Atlético disputaria para ganhar todos os títulos? Não, não disputaria. Não é elenco para ganhar todos os títulos. Não é elenco para disputar Campeonato Brasileiro. Não é elenco para disputar a própria Copa do Brasil. Acho que tem times melhores, superiores. Apesar que, para mim, os dois mais fortes já foram eliminados, que é o Flamengo e o Palmeiras. Mas ele poderia estar fazendo um trabalho melhor, ok? Do outro lado, a gente tem um Botafogo e Vasco, Bahia e Fluminense, e para mim os dois confrontos estão em aberto, ok? Estão em aberto. Obviamente que eu acho o Botafogo num jogo de volta, com uma vantagem, assim, que empatou o jogo, né? Lá, 1-1. Jogando no Newton Santos, num gramado sintético que ele está mais familiarizado que o Botafogo, com um time melhor, com a atmosfera da sua torcida, eu acho, na teoria, é que futebol, como eu falo para vocês, nem sempre é teoria. Pelo amor de Deus, se fosse teórico, o Botafogo já teria classificado. Não acho que o Botafogo vai ser eliminado pelo Vasco, porque o Vasco, eu volto a repetir,
tirando aquele jogo contra o Santos, que foi totalmente atípico, aquele 6-0, mas totalmente atípico, eu acho que o Vasco, assim, faz um ano muito ruim. Assim como o Fernando Diniz faz um ano muito ruim. O Fernando Diniz tem uma vitória depois. O Vasco tem uma vitória depois da parada da Copa do Mundo, que foi exatamente contra o Santos. É uma vitória, sabe? É muito pouco. É muito pouco. Então, eu acho que, assim, a obrigação, na teoria, é do Botafogo. Só que até aí você pode levar o jogo para os pênaltis, e aí o Léo Jardim vai estar numa noite iluminada, e pode acontecer, porque mata-mata é assim que acontece. Mas eu acho o Botafogo superior, apesar de achar que, se a gente considerar os 90 minutos, eu achei o Vasco melhor no jogo em São Januário. Achei o Vasco, assim, o Vasco não conseguiu traduzir em gols, que aí também é um outro problema dos times do Diniz, aquilo que criou. Aquilo que criou. Então, assim, especialmente no segundo tempo, o Vasco, assim, no começo ali do segundo tempo, o Vasco dominou bastante o jogo. Bastante o jogo. Então, eu acho que assim, eu tô muito curioso para ver esse jogo de volta. Se vai continuar nessa coisa do Vasco tendo mais a dominância, mais a posse de bola, ou se o Botafogo vai tentar ficar mais com a bola nesse segundo jogo. Mas, volto a repetir, quando você olha para os dois times, para a qualidade dos jogadores, eu acho o Botafogo bem superior ao Vasco. Então, eu acho que o Botafogo passa, mas não me surpreenderia se o Vasco avançasse até as semifinais. Na outra, eu acho que foi um jogo legal ontem. Fluminense e Bahia. O Fluminense, eu achei até que o Fluminense foi um pouco melhor do que o Bahia no modo geral. O Bahia começou bem. Cara, parecia que o jogo ia para um 0-0, né? Todo mundo assim, 0-0 tal. E aí, num dos últimos lances do jogo, até o Renato tava bem pistola na coletiva de imprensa, falando que os zagueiros não poderiam, que o time não poderia dar bola para as costas, e foi o que aconteceu. Teve um lançamento ali do Jean Lucas, que encontrou o Luciano Juba, e aí, num lance, no final do jogo, o Bahia fez 1-0. Eu acho que o resultado mais justo seria um empate, pelo que os dois times apresentaram. O Renato, ele parece ter encontrado uma forma de jogar mata-mata. Isso é interessante, tá? Eu acho que ele encontrou uma forma de jogar mata-mata. Ele povoou ali mais o meio campo, sabe? Mas esse gol do Bahia pode ter feito a diferença. Pode ter feito essa diferença. Eu acho que se o Fluminense leva 0-0 para casa, eu acho que a gente tinha uma grande chance do Fluminense classificar. Então eu vejo confronto aberto ainda, mas eu acho que o Bahia pode, pela primeira vez, chegar numa semifinal de Copa do Brasil. O Bahia nunca chegou numa semifinal de Copa do Brasil. E um fato interessante, né, que sim, acho que foi até o PVC que falou, que eu vi, negócio de dar os créditos, porque não fui eu que vi isso. Em 36 edições de Copa do Brasil, cara, só teve um vencedor do Nordeste, que foi Sport. Que ali ele ganha do Corinthians em 2008, com aquele gol do Carlinhos Bala no Morumbi e tudo, que ele fala que é o gol do título, e realmente acabou virando o gol do título. O Corinthians ganhava por 3-0, o Sport faz o gol no finalzinho, 3-1, e aí na Ilha do Retiro o Sport faz 2-0 e acaba sendo campeão, porque naquela época tinha aquela questão do gol fora, valeu tal, não sei o que, tinha um peso maior. Mas assim, eu acho que o Bahia, eu vejo o Bahia agora com esse 1-0 favorito. Mas, como eu falo, para mim, os dois confrontos desse lado, do lado direito ali, tanto Botafogo e Vasco, quanto Bahia e Fluminense, eu vejo como confrontos completamente abertos. Completamente abertos. Eu acho que, assim, qualquer um dos 4 times pode classificar. Não é como do outro lado, que eu acho que Cruzeiro e Corinthians já estão classificados. Já estão classificados. Pode cravar aqui. Já classificar. Se não tiver classificado, volta aqui, me xinga, fala que eu não entendo nada de futebol e tal. Mas eu garanto que Cruzeiro e Corinthians já estão na semifinal. Já é uma semifinal.
Já pode até comprar passagem, reservar hotel, tudo, tá, os 2 times. E do outro lado não, do outro lado eu acho. E aí tem um fato interessante, né, eu não sei se todo mundo sabe que todo ano seguinte a um título do Flamengo da Copa do Brasil, há um campeão inédito da Copa do Brasil. Ou seja, quem pode ser campeão inédito nessa temporada é ou Botafogo ou Bahia. E os 2 estão do mesmo lado, e os 2 são teoricamente favoritos. Então a gente pode ter um confronto entre Botafogo e Bahia na semifinal, e esse confronto, na teoria, saiu campeão, já que sempre tem um campeão inédito após um título do Flamengo, da Copa do Brasil, no ano seguinte. E aí eu queria saber vocês acham que o Bahia é favorito? Vocês acham que o Botafogo é o favorito para ganhar a Copa do Brasil? O Corinthians é favorito? O Cruzeiro? Fala aqui pra mim quem que você acha que é o favorito a ganhar a Copa do Brasil. Eu acho, assim, pra mim o melhor time de todos é o Cruzeiro. Dos 8 é o Cruzeiro. Porém, 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 eu vejo o Corinthians forte numa reta final de mata-mata, eu vejo um Botafogo forte, eu vejo um Bahia também forte, o próprio Fluminense eu acho forte. Então pra mim são 5 ali que eu acho que pode. Não vejo o Atlético Mineiro ganhando essa Copa do Brasil, Atlético Paranaense também não vejo, e o Vasco eu também não vejo ganhando essa Copa do Brasil. Esses 3 eu não vejo. Os outros 5 pode até ser, mas esses 3 eu acho que não ganham não, beleza? Então é isso, muito obrigado, agora eu vou continuar só no TikTok.